Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, então. Evangelho de João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. Obrigado, Juninho. Primeiro sábado da série O Caminho da Obediência. Louvado seja Deus. Quantos aqui lembram do nosso tema geral da igreja esse ano? Quantos aqui lembram? O ano da colheita. O ano da colheita. E para a gente colher, não há um caminho alternativo a não ser a obediência. O caminho é esse. Se a gente obedecer, a gente vai colher. Se a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente tentar caminhos alternativos, não vai dar certo. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. João, capítulo de número 17. Fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler vários versos aqui de João 17. A tradução que eu uso aqui é a NVI, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso que as palavras de despedida de Jesus nos capítulos anteriores e principalmente no capítulo de número 16. Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, Pai, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejas um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, Pai, e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, Pai, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, Pai. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Último verso, verso de número 26. E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Feche seus olhos por um instante. Pai, essa é a tua palavra, Deus. E diante do Senhor nós estamos.
abrimos o nosso coração a Ti e pedimos que o Senhor venha manifestar, revelar, corrigir, direcionar, consolar, fazer aquilo que está no Teu coração por meio da Tua santa e bendita palavra. Espírito Santo de Deus, Tu tens toda a liberdade em nosso meio. Enquanto o Senhor me dá a graça de ministrar, que haja cura, que haja libertação, que haja em nome de Jesus convicção de que somos pecadores e que precisamos de Ti. Nós pedimos, Espírito Santo, faz aquilo que está no Teu coração. Que essa noite seja noite de obediência. Que essa noite seja noite onde possamos sair daqui convictos de que o Senhor quer para nós o melhor. Esse é o nosso pedido, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, para a glória do Senhor tão somente. Amém. Glória a Deus. Queridos, nos anos de 70 e 80, aproximadamente, surgiu um cantor no Brasil chamado Raul Seixas. Aqueles que são mais novos aqui, às vezes não conhecem a história desse homem, do Raul Seixas. Raul Seixas foi um cantor nessa década, na década de 70 e de 80, um cantor que ele era um cantor muito alternativo. As suas canções, elas eram letras que iam na contramão e tentava despertar na sociedade uma visão que até então ele tinha e dizia ser e viver em uma sociedade alternativa. Esse homem ele foi muito conhecido não apenas pela sua letra, pelas suas canções, mas também por essa postura de ir em contradição a tudo aquilo que era fundamental, de ir em contradição em tudo aquilo que era aparentemente sólido, de ir contra aquilo que era fundamental no sentido de a vida ela é desse jeito e precisa ser assim. E esse homem veio, então, nessa década de 70 a 80, e em 1973 ele compôs uma música chamada Metamorfose Ambulante. E a letra dessa música, os primeiros parágrafos dessa música, ele diz o seguinte: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E aí ele continua. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Esse é um trecho dessa música Metamorfose Ambulante. E o que esse homem, Raul Seixas, queria expressar com essa música era defender a liberdade de mudar de ideia constantemente, rejeitando verdades absolutas, opiniões sólidas, por uma mudança de ideia constante. Se hoje eu sou assim, amanhã eu posso ser diferente. Se hoje eu tenho essa postura, amanhã eu posso ser diferente, porque eu quero ser diferente. E a ideia dele era essa, a de transformar a sua vida de uma metamorfose. E aí essa ideia de metamorfose é essa transformação constante. Essa transformação que não está apegada a nenhum valor. Essa ideia de que hoje eu estou aqui nesse ponto, mas amanhã eu posso mudar de ponto e viver uma vida completamente diferente e oposta do que eu estou vivendo hoje. Essa é a ideia desse homem. E na ânsia da transformação constante, na ânsia dessa metamorfose a todo momento, Raul, aqui nesse contexto, ele não consegue fixar a sua vida em algo que é fundamental. Eu estava vendo uma entrevista dele há alguns anos atrás, ele morreu em 1989, e é muito interessante a entrevista dele, acho que para o Bial, na época o Bial era muito novo, e ele falava, e ao mesmo tempo que ele no início da frase falava uma coisa, no final da frase não existia conexão com aquilo que ele falava. E é interessante que esse homem, na ânsia de querer mudar,
na ânsia de querer ser uma metamorfose ambulante, ele se entrega ao alcoolismo. E a história vai dizer que esse homem, em 1989, ele é encontrado, aos 44 anos de idade, ele é encontrado morto, sem vida, no seu apartamento, com 44 anos de idade, acometido de uma enfermidade por conta do seu alcoolismo. Ele não resiste, e na ânsia de querer ser essa metamorfose, de querer de todo momento mudar de ideia, mudar de fundamento, a história vai dizer que esse homem perde a vida com uns 44 anos. E por que eu estou dizendo e usando essa experiência desse homem para iniciar a minha fala essa noite? Porque existem vários Rauls aí espalhados pelo mundo. Os Rauls da vida, eles não acabaram com Raul Seixas. De lá para cá, a gente vem acompanhando vários homens, várias mulheres, vários Raul Seixas nascendo, com o objetivo de não terem uma ideia fixa, com o objetivo de não terem algo fundamentado na vida. A verdade para essas pessoas, ela é relativa. Ela pode variar de acordo com diferentes perspectivas e contextos. Se eu estou num contexto aqui, eu preciso agir de uma forma. Agora, se eu vou para outro contexto, eu posso agir de uma forma completamente diferente. Se eu estou na igreja, eu posso ser o santo, o santarrão, a mocinha comportada, o jovenzinho que é a referência dos demais. Agora, se eu estou fora, se eu estou na faculdade, esquece. Aí eu posso curtir a vida. Aí eu posso me adaptar ao ambiente. Aí eu posso ser diferente. Aí eu posso ter a minha própria verdade. Aí eu posso ser o autor absoluto da minha própria experiência. Eu posso criar a minha história. Eu posso rejeitar a verdade, caso aquela verdade não seja adequada a mim naquele contexto. Se ela não é adequada a mim naquele contexto, eu me transformo. Vou agir de maneira diferente. Eu vou ter uma postura diferente do que eu tinha num contexto familiar, por exemplo. Se aquilo te faz bem, abrace, sem medo de ser feliz. A verdade sobre quem você não é descoberta fora de você, na família, na comunidade, em Deus, não. A verdade de quem você está dentro de você. Então seja aquilo que você sentir. Se você acordou se sentindo uma borboleta, seja uma borboleta. Se você acordou se sentindo um animal, seja um animal. Se você acordou se sentindo um homem, seja homem. Mas se depois de amanhã você se acordou se sentindo alguém que não tem um gênero definido, seja isso. Seja aquilo que você sente. Seja aquilo que você está naquele determinado momento pensando em ser. Seja essa metamorfose ambulante. Como eu disse, a história desse homem acabou, mas nós somos bombardeados a todo tempo, a todo instante, a seguirmos os mesmos padrões de comportamento, a nos adaptarmos à vida de acordo com a realidade e com a expectativa que a gente tem daquele ambiente. E aí nós vamos nos adaptando. E aí o nosso propósito de vida é a busca pela felicidade e pela satisfação pessoal a todo custo. Que se exploda aquele que está do meu lado. Que se exploda o meu companheiro, a minha parceira. Que se exploda o meu marido, meus filhos. Eu quero a minha felicidade. Que se exploda o mundo. Eu quero viver para a minha própria satisfação. O mundo exige isso de nós. Se adapte. Dance conforme a música. Nessa era do amor líquido, nessa era onde nada é sólido, se adeque. Faça isso. Vá seguindo aquilo que o seu coração deseja. E a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. E aí, em meio a tudo isso, a pergunta é: existe algo superior, Alex? Existe uma verdade absoluta? Existe um padrão fundamental determinado para o desenvolvimento da minha vida
em meio a todas essas loucuras que estão acontecendo no mundo, em meio a todas essas imposições que estão me atacando constantemente, existe algo em quem eu possa me fixar e no que eu possa me fixar, que é um fundamento absoluto, que é uma verdade absoluta, que é algo que eu não devo abrir mão? A resposta é sim, existe. Em meio a todas essas loucuras, em meio a todas essas imposições, em meio a todas essas determinações do mundo, existe algo que é fundamental e está na palavra do Senhor. Existe algo que é absoluto, e esse absoluto é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, ele não é de metamorfose. Esse caminho, ele não é de mudanças. Esse caminho, ele é um caminho concreto. Ele é um caminho sólido. Ele é um caminho que eu e você não devemos abrir mão em nenhuma das etapas da nossa vida. Esses versículos que nós acabamos de ler são as declarações finais do nosso Senhor Jesus. E eu considero esses versículos o ápice da obediência de Jesus a Deus, ao Pai. Nos capítulos de número 14, 15 e 16 do Evangelho de João, Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua partida, para a sua morte, para a sua entrega. E ele se apresenta aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo de número 14, e diz que ele iria preparar lugar para os seus discípulos. Ele já começa a fundamentar no coração dos discípulos esse cenário. Eu estou agora com vocês, mas daqui a pouco eu não vou estar mais. Nesse momento eu ainda estou fisicamente com vocês, mas daqui a pouco eu vou ser entregue para vocês. Eu vou ser entregue como sacrifício vivo e vocês não me verão mais. E esse caminho de pavimentação, de conclusão de Jesus aos seus discípulos, ele começa então no capítulo de número 14, ele se estende ao capítulo de número 15, ele passa pelo capítulo de número 16 e nós chegamos ao capítulo de número 17 de João. O capítulo de número 17, eu incentivo você a ler em casa, João 14, 15, 16 e 17. É a intercessão de Jesus pelos discípulos e por aqueles que iriam crer em Jesus depois dos discípulos que estavam aqui com ele. Como eu disse, eu considero esse capítulo o ápice da obediência de Jesus ao Pai. Jesus ele se apresenta ao Pai depois de dar as orientações aos seus discípulos e ele começa a interceder, a orar, a clamar a Deus pelos seus discípulos. Ele começa a apresentar ao Pai cada um dos seus discípulos e também aqueles que viriam a crer nele depois daqueles discípulos. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Eu quero que você repita comigo isso. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. No final do Sermão da Montanha, tanto no Evangelho de Lucas, como também no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ao concluir o Sermão da Montanha, em Lucas, capítulo de número 6, verso de número 46 e 49, ele vai dizer o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não adianta vocês ouvirem as minhas palavras. Não adianta vocês estarem com os ouvidos abertos àquilo que eu estou falando. Se vocês não obedecerem às minhas palavras, vocês vão se dar mal. Porque Jesus ele continua e ele vai dizer o seguinte: esse homem que escuta as minhas palavras, observa as minhas palavras e pratica as minhas palavras, ele é um sábio construtor que vai edificar a sua casa sobre a rocha. E o Lucas ele é bem detalhista.
Ele vai dizer no verso de número 48 que esse homem, ele cava bem fundo, ele abre uma vala na rocha e ele cava bem fundo e ele alicerça o seu fundamento nessa rocha. Mas aí Jesus continua. Ele vai dizer, aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, eles serão comparados a homens que edificam as suas casas na areia. E aí, a conclusão é a mesma para esses dois grupos. Jesus ele vai dizer o seguinte, e vieram as chuvas, e sopraram os ventos, Jesus dá esse detalhe no Evangelho de Mateus, e sopraram os ventos, e o mar se levantou, e bateu com ímpeto a tempestade sobre aquela casa. A casa que estava edificada na rocha, ela aguentou firme. A casa que estava edificada sobre a areia, ela cai. Ela não tem a condição de permanecer em pé. Jesus ele nos ensina um exemplo aqui muito maravilhoso e uma lição muito linda. Jesus ele diz que a tempestade ela é inevitável, mas a consequência dessa tempestade somos nós que vamos determinar. A tempestade vai bater, meu irmão. Você vai passar por luto, você vai passar por dificuldades, você vai passar por aflições, você vai passar por perseguições, no seu trabalho, na sua faculdade, você vai passar por muitas e muitas coisas que vão fazer com que você se sinta afligido. Em todos os aspectos. Jesus ele diz, todos passarão por isso, mas a postura, aquilo que você faz com as palavras que eu disse a você vão determinar quais serão as consequências dessa tempestade que vai te atingir. O homem que edifica sua casa sobre a rocha vai permanecer. A pessoa que edifica sua casa sobre a areia, ela não vai permanecer. E esse capítulo 17, voltando para o capítulo 17 de João, nessa intercessão, que eu disse que é o ápice da obediência de Cristo, ela é muito interessante, eu quero pensar em algumas verdades com vocês essa noite. Porque Jesus, ele está para passar por uma tempestade indescritível. Nenhum ser humano passou pelo que Jesus passou. Jesus, ele está para ser entregue numa cruz. Jesus, ele será açoitado. Jesus, ele será em todas as horas posteriores dessa fala de Jesus, ele será acometido dessas mesmas tempestades que ele disse lá no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, no final, na conclusão do Sermão da Montanha. E aí ele vai dizer que a postura dele ela é uma postura muito diferente. Ele não ora para Deus o livrar. Apesar de no Getsemane ele dizer ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí ele continua, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Mas Jesus aqui ele tem uma postura diferente nessa oração do capítulo de número 17. Ele vai orar pelos seus discípulos. Jesus ele vai apresentar os seus discípulos ao Pai. Jesus ele vai dizer o seguinte, Pai, eu fui obediente até aqui, e nesse momento eu quero dizer o seguinte, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor determinou para mim, e eu estou entregando ao Senhor a obra completa que o Senhor determinou a mim. E eu quero pensar com vocês em algumas verdades relacionadas a esse Evangelho de João nessa noite. E a primeira verdade que eu aprendo aqui é que não existe obediência parcial. Repita comigo, não existe obediência parcial. Obediência parcial não é obediência. Verso de número 4, Raíto, do Evangelho de João, capítulo de número 17, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus ele diz, Pai, eu obedeço ao Senhor até o final. Eu obedeço ao Senhor de forma integral. Eu não obedeço ao Senhor de forma parcial. Eu entrego, eu completo, eu glorifico o Senhor nessa terra, indo até o final daquilo que o Senhor me determinou para fazer.
Eu não vou até meio termo. Eu não vou até o início. Eu não vou andar 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, não. Pai, eu vou até o fim. Eu vou completar isso que o Senhor determinou para mim. E eu aprendo uma verdade maravilhosa com relação à obediência nesse exemplo de Jesus. Eu aprendo que nós devemos e precisamos ir até o fim na obediência a Deus, daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Se Deus determinou algo para a tua história, e essa obediência é uma obediência coletiva, é uma obediência da palavra dele, mas existem também obediências singulares, que Deus fala contigo de forma individual, que Deus te orienta de forma singular. É você com Deus, é a tua intimidade com o Pai, é dessa e dessa forma. Existe a obediência coletiva, é a palavra dele, todos nós, mas existe também uma obediência individual que Deus está determinando para a tua vida, e Ele quer que você cumpra essa obediência de forma integral. A nossa geração é conhecida como a geração Nutella, que começa uma coisa, mas não termina. Que começa um propósito, mas não termina. Que começa um planejamento, e agora, começo de ano, é o tempo do planejamento. Eu vou emagrecer. Sem Monjaro. Eu vou emagrecer caminhando. Eu vou emagrecer correndo. Eu vou para a academia. Eu vou me esforçar. Eu estou lá. E aí, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu já estou me arrastando. Eu vou fazer esse propósito com Deus. Eu vou conseguir. E a gente está se arrastando. E a gente não consegue obedecer integralmente aquilo que é determinado por Deus para nós. Deus, Ele diz a nós essa noite: eu tenho para vocês uma palavra que é coletiva, e essa palavra precisa ser obedecida de forma total. Mas eu tenho também uma orientação individual para cada um de vocês, e vocês precisam obedecer de forma integral. Em nome de Jesus, queridos, quais são os propósitos que você está fazendo com Deus? É difícil? É claro que é difícil. É difícil a gente jejuar? Claro que é difícil. Quantos aqui participaram do jejum agora de 21 dias no início do ano? Eu cheguei no 7º dia, eu falei para ela: amor, eu não estou aguentando, porque a gente tem o hábito de ir em casa sentar no comecinho da manhã, tomar um cafezinho e conversar, orar junto e tal. E no 7º, 8º dia eu falei: meu Deus, ainda faltam 14 dias. Eu não estou aguentando mais. 21 dias nesse propósito. É difícil, mas Deus espera de nós uma obediência integral daquilo que Ele espera para a nossa vida, daquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus estabeleceu para você, querido, um estudo, uma faculdade, vai até o final. Deus tem dado a você a oportunidade de abrir um negócio, vai até o fim. É na perseverança. O sábio diz que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Em nome de Jesus, Deus espera de mim e de você uma obediência integral daquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas. O que Jesus diz é o seguinte: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deste. Eu fui até o final, Pai. Eu te entrego aqui os teus filhos. Eu te entrego aqui os discípulos. Está aqui, Pai. São teus. Eu completo a obra que tu me deste. Jesus sabia disso e obedeceu até o final. A segunda verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que a verdade, a obediência verdadeira se dá em resposta ao amor a Deus e não ao medo de uma punição. A obediência verdadeira, repita comigo, a obediência verdadeira se dá em resposta ao amor a Deus e não ao medo de uma punição. É uma resposta em amor. É uma resposta obediente em gratidão por tudo aquilo que Ele me fez. Não é uma resposta por medo. Não é uma resposta por punição. O que vão achar se eu não fizer? O que vão pensar se eu não fizer? Como Deus vai pesar a mão se eu não fizer?
E aí a relação, querido, passa a ser uma relação religiosa. Passa a ser não mais uma relação amorosa de um filho que entende a entrega que foi feita por ele no alto da cruz do Calvário, mas passa a ser uma relação de um filho que tem medo de ser punido se não fizer isso, isso e aquilo. E aí eu trato Deus não mais como um pai amoroso, eu trato Deus como um patrão, porque se eu não fizer isso, ele vai me punir. Se eu não fizer isso, eu vou perder isso. Se eu não fizer isso, eu vou perder dinheiro. Se eu não fizer isso, eu vou perder aquilo. Não. O que Jesus nos ensina aqui no verso de número 26, ele diz: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. É por amor. Pai, eu vim até aqui por amor. Eu vim até aqui consciente daquilo que o Senhor fez. Eu estou aqui obedecendo aos teus mandamentos, porque o Senhor é amoroso. Porque o Senhor se entregou a mim. A obediência ao Evangelho baseia-se em responder ao amor e ao senhorio de Cristo com fidelidade. E não com alteração, e não com mudanças, e não com medo de punição, mas em resposta amorosa a tudo aquilo que Ele já fez pela tua vida. Ele tem feito muito por você, querido. Acima de tudo, Ele tem te dado a salvação. Acima de tudo, Ele tem te dado o Espírito Santo. Acima de tudo, Ele tem sustentado a tua vida dia após dia. Ele tem cuidado de você, Ele tem suprido as tuas necessidades, Ele tem sido fiel em cada caminho, Ele tem respondido a você de forma amorosa. Em nome de Jesus, obedeça a Ele. Não por medo de punição, não por medo do que vão pensar, não com uma conduta de patrão empregado, mas de filho que entende o preço que foi pago pela sua vida. A terceira verdade que eu aprendo é que nós não precisamos escolher entre obediência e alegria. Não! Obediência não é falta de alegria. Ah lá, o crente careta, o crente que obedece, o crente que não bebe cerveja, o crente que não vai para o baile, que crente careta. Não! Nós temos a dádiva da alegria à medida que nós obedecemos, e essa é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é ausência de obediência, muito pelo contrário. A verdadeira alegria é a consequência de uma obediência em amor a tudo aquilo que Deus já fez por nós. Em nome de Jesus, nós temos a dádiva da alegria à medida que nós obedecemos. Você já teve a oportunidade de estar numa roda, chegar um crente abençoado, um seu irmão, e aquele ambiente ficar mais alegre ainda do que já está? A pessoa tem a capacidade de alegrar o ambiente, de inundar o ambiente, de deixar o ambiente alegre. É isso que o Espírito Santo faz. Obediência não é sinônimo de caretice. Obediência não é sinônimo de vida que não é alegre, que não é feliz. Muito pelo contrário, se alegre na obediência que Deus determinou para a tua vida. Em nome de Jesus, seja alegre, querido. Seja alegre. Pregando para vocês, eu lembro de uma irmãzinha que, na igreja onde a gente congregava, ela estava orando e tal, e tal, e tal. E ela era tão alegre que quando as crianças passavam atrás dela, ela chutava as crianças para as crianças caírem. Tamanha era a alegria dessa irmã. E às vezes a gente relaciona a obediência à pessoa carrancuda, à pessoa santarrona, à pessoa que não tem um sorriso nos lábios. Deus diz assim: a consequência ou a dádiva da alegria, ela é na proporção que nós obedecemos. Se você obedece, com certeza vai vir alegria para a tua vida. Você sabe por quê? Porque você está seguindo princípios. Você sabe por quê? Porque o teu corpo vai ficar feliz em fazer tudo aquilo. E a sua resposta, ela vai ser uma resposta alegre. Às vezes, de forma errada, nós associamos obediência com falta de alegria. O próprio Jesus conecta a obediência aos seus mandamentos com a plenitude da alegria.
Jesus ele diz assim no verso de número 11, no Evangelho de João, capítulo de número 15, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A quarta verdade aqui é que a obediência a Deus, ela nos preserva de muitos maus neste mundo hostil. Repita comigo: a obediência a Deus nos preserva de muitos males nesse mundo que é hostil. O verso de número 11 vai dizer assim, olha o que Jesus na intercessão ele diz: Pai, eu não ficarei mais no mundo, mas eles, ou seja, nós, os seus discípulos, aqueles que creem em mim, eles ainda continuam no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus ele diz: Pai, eu estou indo, mas eles vão continuar no mundo. Pai, eu estou deixando o mundo, mas eles ainda permanecerão no mundo. Eu estou subindo aos céus, mas os teus filhos que creem em mim ainda continuarão nesse mundo, e esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é mau. Esse mundo ele vai querer impor nos meus filhos, meus irmãos, nos meus seguidores, uma metamorfose ambulante. Esse mundo vai querer com que os teus filhos, Pai, se transformem constantemente. Esse mundo, Pai, ele é hostil. Esse mundo, ele é mau. E esse mundo é mau. Esse mundo quer acabar com a tua vida. Satanás, por meio desse mundo, quer destruir você. Ele quer destruir a sua saúde. Ele quer destruir a sua vida espiritual. Ele quer destruir a sua essência. Enquanto na ânsia de querermos mudar, ou na ânsia do mundo querer impor em nós mudanças constantes, o principal objetivo dele é acabar com a nossa vida. Vícios que estão acabando com a vida das pessoas. O que dizer do vício da pornografia, meus queridos? O Brasil é um dos líderes globais no consumo de pornografia entre os 14 e os 44 anos. Esse estudo que eu vi aqui, ele estima-se que mais de 22 milhões de pessoas no Brasil, eles consomem pornografia diariamente. Mais de 10% da população brasileira. Se a gente tirar as crianças, porque no Brasil tem 220, 230 milhões de habitantes, se a gente tirar as crianças, esse número aumenta mais, mas aproximadamente 10% da população brasileira consome pornografia. Sabe o que isso significa? 1 a cada 10 pessoas no Brasil consome pornografia diariamente. Esse mundo quer acabar com a tua vida. Esse mundo quer acabar com você. Pornografia que antes era algo relacionado muito ao sexo masculino. Olha, para com isso, garoto. Para de entrar em sites pornográficos. Para de ver essa mulher pelada. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. E tinha aquela vigilância dos olhos dos pais sobre os filhos. Mas esse vício, que geralmente é relacionado a homens, tem afetado mulheres. Quantas queridas viciadas em pornografia. Quantas mulheres que estão afundadas em pornografia. Uma pesquisa feita no Brasil mostra que em torno de 33% das mulheres do Brasil consomem pornografia. Sabe o que isso significa? Em relação ao mundo, o mundo é 25%, no Brasil é 33%. 10% da população brasileira consome pornografia. O mundo, Satanás, através do mundo, quer acabar com a tua vida. O que Jesus diz: Pai, eu estou saindo desse mundo, mas eles ainda continuam no mundo. E o mundo, por meio dos seus vícios, e o mundo, por meio das suas ferramentas,
vai querer drenar a energia deles, vai querer sugar a capacidade deles, vai querer fazer com que eles fiquem viciados a ponto de serem sugados ao extremo e perderem as suas vidas cedo. Em nome de Jesus, queridos. Existem obediências que nós temos a capacidade de por nós mesmos obedecer. Mas existem obediências que é só no nível da graça de Deus. Se você está passando por essa dificuldade, clame o sangue de Jesus, querido. Peça a Deus graça. Pai, me ajude. Se você está passando por isso, peça a Deus misericórdia. Alex, mas eu já orei, eu já jejuei, Clame o sangue de Jesus e em nome de Jesus. Isso está drenando as forças de muitos jovens, com uma capacidade incrível, uma capacidade que poderia voar. Os jovens estão secos, estão drenados, estão mortos, porque esses vícios têm acabado com eles. Falta de intimidade no casamento. E aqui eu falo para os maridos e esposas que aqui estão. Quantas e quantas vezes homens e mulheres trocam a intimidade do casal por mais 1 ou 2 horas no Instagram, nas redes sociais? Uma pesquisa, um estudo feito pela Universidade de Brigham, nos Estados Unidos, relata que 70% das mulheres que foram entrevistadas aqui, elas deixaram de ter uma relação íntima com seu marido para passarem mais horas nas redes sociais. E sabe o que acontece? São coisas sutis. São coisas que, num primeiro momento, a gente não percebe e vai nos consumindo. E vai acabando com a gente. E vai fazendo com que a gente não tenha mais a condição, a capacidade de olhar e ter uma relação saudável. Em nome de Jesus, queridos. Mulheres, maridos que aqui estão, em nome de Jesus, preservem a intimidade do casal. Preservem a intimidade do casal. Homens que flertam com o perigo. Homens, maridos, noivos, namorados, não brinquem com flerte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou dar uma olhadinha para ver o que vai dar. Eu vou dar uma piscadinha para ver o que vai dar. Eu ouvi ela levantando no corredor e vou lá para cruzar com ela. Em nome de Jesus, queridos. Às vezes começa com uma olhada. Às vezes começa com um bom dia um pouco mais prolongado. Às vezes começa com uma troca de olhares. Mas no final é perdição e é morte para a nossa vida. Jovens, queridas, que aqui estão em nome de Jesus, se preservem para Deus e para quem o Senhor colocar na vida de vocês para serem os maridos de vocês. Cuidem dos seus corpos, cuidem dos seus corações, em nome de Jesus, queridos. O mundo, Jesus diz, eles vão continuar no mundo, Pai. Mas eu quero dizer o seguinte, Pai, eu estou intercedendo por eles. A batalha ela é grande, a dificuldade ela é tremenda. Existirão momentos em que eles podem quase não aguentar, mas eu estou intercedendo por eles, Pai. Eu vou, mas eu envio o Consolador. Eu envio o Espírito Santo que vai dar a eles a graça de poderem vencer e me obedecer até o final da jornada. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pai, eles continuam aí, sendo zombados, eles continuam aí, sendo ridicularizados, eles continuam aí, o mundo com as suas armadilhas a todo tempo, querendo atacá-los. Mas eu intercedo por eles, Pai. Eu estarei com vocês todos os dias. Em nome de Jesus, querido. Guarde o seu coração. Guarde a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz assim, fujam da aparência do mal. Não é apenas do mal, é da aparência do mal. Fujam.
O verso de número 22 e 23 do capítulo de número 5, ele vai dizer: afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifiquem inteiramente, que o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado, repita comigo, conservado, irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é possível você resistir. É possível você obedecer até o final. É possível, porque Deus não nos deu um espírito fraco, Deus nos deu o Espírito Santo, um espírito de graça, um espírito de poder, um espírito de ousadia, um espírito que vai nos ajudar a passar por todos esses cenários difíceis nessa terra. E no final, com o corpo irrepreensível, conservado, me apresentar diante de Deus. E dizer: Pai, eu fui obediente. Pai, eu continuei no mundo, mas o Senhor estava comigo. E por amor eu te obedeci até o final. E para concluir, a última verdade que eu aprendo aqui com esse texto é que Deus, ou melhor, Jesus não transferiu a responsabilidade da sua obediência ao Pai. O verso de número 4, ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pai, eu não terceirizei a sua obediência. Pai, eu não deleguei para outro essa obediência. Eu assumi a minha responsabilidade. Aquilo que era determinado para mim, eu cumpri até o final. Não terceirize a responsabilidade de obediência a Deus. Para Deus, para o próximo, é o governo, é ciclano, é meu chefe que não me entende, é minha mulher que não quer mais ter intimidade comigo, é o meu colega do lado que é um miserável que não me entende, é fulano, é ciclano, e por isso que eu não obedeço. Tá vendo como obedecer desse jeito? Tá vendo como ser obediente? Olha o cenário, olha a maneira, olha lá, estão me ridicularizando, como obedecer? Eu vou me adequar a eles. Estão me colocando numa lata de conserva, estão me zoando. Em nome de Jesus, querido. O que Deus espera de mim e de você é que nós não transferimos a nossa responsabilidade para ninguém. Que a gente assuma o compromisso de sermos homens e mulheres de uma geração fiel ao Senhor. Essa oração aqui é uma oração de entrega, de conclusão, dizendo: Pai, está tudo pago, está tudo feito. Sabe aquela obra que o Senhor determinou lá? Desde a eternidade, desde antes de Adão e Eva, estou aqui dizendo para o Senhor: check, está cumprido, está concluído, te entrego agora. Eles permanecem, mas eu subo e dou a eles o meu espírito, que vai estar com eles até aquele grande dia, que vai dar força para eles, que vai fazer com que eles sejam fiéis e me obedeçam até o final. E para concluir, eu quero ler com você Filipenses, capítulo de número 2. Se coloque de pé. Filipenses, capítulo de número 2. A palavra diz assim:
Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí Paulo continua. Ele vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, tem consequência, meu irmão. Tem consequência. O mundo quer destruir você. O mundo quer acabar com a tua vida. O mundo quer que você morra. Mas sabe qual que é o final da obediência? Nós vemos o final em Cristo. Verso de número 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma consequência a obediência, e essa consequência é vida. Essa consequência é a abundância de vida. Essa consequência é a exaltação de nome. Nós vemos isso pelo exemplo de Cristo Jesus, e o Senhor nos diz essa noite, eu convido você a fechar os seus olhos, eu espero de você obediência à minha palavra. Existem coisas, queridos, que nós vamos vencer somente pela graça de Deus. Jesus, ele dizia, eu não faço nada de mim mesmo, a não ser aquilo que ouço do Pai. Isso é o que eu faço. Jesus, ele espera de mim e de você obediência. Jesus, ele espera que nós venhamos responder de maneira positiva a tudo aquilo que ele tem determinado por nós, por meio da sua palavra. E eu quero orar com você. Talvez você está passando por uma semana turbulada, meu, turbulenta. Alex, olha, só a graça. Só a graça para obedecer. Só Deus para me dar força para mim conseguir cumprir isso. Para mim conseguir viver dessa forma. Deus está contigo, meu irmão. Deus te dá força para vencer. Deus te dá força para vencer essa batalha que você está enfrentando. E eu quero orar em você. Quero pedir a Deus que te dê força. E se você sentir no seu coração de vir até a frente, de